Olá, eu sou Suzana Barelli e começo esse mercado em minutos contando que a OIV, que é a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, que ela colocou o Brasil em destaque nesses últimos dias. E a explicação é que o órgão ele fez uma coletiva de imprensa para contar, para apresentar o que foi o consumo de vinho no ano passado, no ano de 2020. E nessa apresentação, o Brasil foi o país que o consumo mais cresceu proporcionalmente na comparação com todos os países que a OIV acompanha. Foi um crescimento de 18%. É muita coisa, né? Se você pegar a Itália, que ficou em segundo lugar, cresceu 8%. A Argentina, em terceiro, cresceu 7%, né? Tiveram países com quedas significativas. A África do Sul foi quem mais caiu, com 19%, e em segundo lugar ficou a China com 17% de queda, né? E nós com 18% de crescimento. Paul Roca, que é o diretor-geral da entidade, diretor da OIV, diz que esse aumento se deu pelo e-commerce. Nós aqui no Brasil sabemos que não foi apenas o e-commerce responsável por esse crescimento, mas toda a situação favorável ao vinho que se formou nessa quarentena, né? Primeiro foram os supermercados. Os supermercados nunca fecharam nessa quarentena e se tornaram um importante canal para a venda de vinhos. Além disso, teve a procura crescente pelos vinhos brasileiros, incentivados também pelas notícias das boas safras de 2018 e de 2020, que foram muito alardeados no ano passado. Além disso, a gente tem o fato de o real estar subvalorizado, né? O dólar está muito valorizado, o que torna os vinhos importados mais caros, mas por outro lado, abre um espaço para que o brasileiro tome o vinho brasileiro. Então, assim, tinha notícias de bons vinhos, né? Tinha um preço mais competitivo e isso tudo também incentivou o consumo. Claro que a ação do e-commerce também foi importante, assim como todo o esforço de venda que as lojas físicas fizeram com suas listas de WhatsApp e promoções de vinho. E o fato do brasileiro ficar em casa, cozinhar mais e acabou sendo uma boa desculpa para abrir uma garrafa de vinho e, além de tudo, não tinha mais a questão da lei seca de beber e dirigir. Se você está em casa, né, não tem por que não beber. Enfim, foram vários fatores que colocaram o vinho em evidência aqui no Brasil e que explicam esse aumento, né? Bom, os dados da OIV aqui em relação ao Brasil, eles mostram que o consumo de vinho per capita subiu de 2 para 2,6 litros por habitante. Vale destacar que a OIV conta em todos os países o consumo per capita a partir daqueles que têm de 15 anos ou mais. Com essa métrica, Portugal é o grande líder em consumo per capita, com 51,9 litros por habitante por ano, seguido pela Itália, com 46,6 litros, e pela França, com 46 exato. Bom, os outros dados da OIV mostram que a produção de vinho aumentou 1% no ano passado e a área plantada caiu 0,2%, ou seja, tudo meio estável em produção de vinho. E essa questão do consumo cair significativamente em alguns mercados e crescer significativamente em alguns mercados, provavelmente muito resultado da quarentena. Bom, ainda nos números, eu queria trazer os dados que a Ideal Consulting divulgou essa semana sobre o que foi o primeiro trimestre aqui, tanto na importação de vinhos para o Brasil, quanto na venda das vinícolas ou para os seus distribuidores ou para os seus consumidores finais das vinícolas brasileiras. Bom, a importação continua crescendo, no primeiro trimestre foi uma alta de 35,5%, bastante significativa, mas a gente tem uma queda da venda do vinho brasileiro. Lembrando, como eu acabei de comentar, que o vinho brasileiro foi um grande motor, um grande propulsor para o aumento do consumo no ano passado. Nesse primeiro trimestre, teve uma queda de 12,7%, né, nessa venda de vinho. No balanço, isso significa que o mercado no primeiro trimestre ele cresceu 3% na soma dos importados com o que são produzidos aqui no Brasil. A queda dos vinhos brasileiros ele é mais explicada pela questão de falta de matéria-prima. Não de uva, tem uva, mas faltam os insumos, principalmente garrafas, né? A gente já comentou por aqui
a falta de garrafa, principalmente as garrafas mais simples, para os vinhos mais simples, ela é um dos gargalos do setor, e também tem muita falta de papelão. Isso tudo atrapalha, as vinícolas nem sempre têm produtos para colocarem à venda, isso resulta nessa queda de venda e também, né, nessa queda de consumo. Bom, esses dois dados, tanto da OIV quanto da Ideal, eles levam muito à pergunta de o que vai ser o ano do vinho, o que vai ser o ano do vinho no Brasil. É difícil, né? Ninguém tem bola de cristal. Eu conversei com vários consultores e alguns acham que esse ano vai ser menor do que o ano passado, a gente vai ser maior do que foi o ano retrasado, mas que a gente não tem o mesmo boom do ano passado, principalmente por essa questão dos vinhos nacionais. E outros acham que ainda tem que esperar um pouco mais para ver como é que o brasileiro vai se motivar a continuar consumindo nesse ano, de que ainda a gente vai ter muita quarentena e, né, e mais ações restritas, não vai encontrar tanta gente, né, não teremos as grandes festas que explicam que levavam ao consumo grande de espumantes, né? Mas do que eu consigo entender dos vinhos, a minha aposta, dos números, a minha aposta é que o consumo continua crescendo. Eu acho que não vai ser o boom de consumo que a gente registrou no ano passado, mas eu acredito num crescimento, principalmente isso, a quarentena continua, as pessoas descobriram o vinho, e vários importadores, quando a gente olha o valor dos vinhos, eles estão apostando muitos em vinhos mais simples. Então, assim, também são vinhos que cabe no bolso de mais pessoas, né? Mas aqui não temos bola de cristal, tem que esperar os próximos dados para ver se essa é uma aposta certeira. Bom, eu queria comentar mais duas notícias aqui. Uma é uma boa, as duas são boas notícias. A primeira é que São Paulo reabriu para os restaurantes nesse final de semana que passou. Quer dizer, reabriram aqueles restaurantes que conseguiram se manter ainda funcionando, não está fácil, né? Não há ajuda governamental e vários restaurantes queridos acabaram fechando as portas. Essa reabertura dos restaurantes, ela é também um canal importante para a venda de vinho, porque os restaurantes, as pessoas comem e bebem, e também vale lembrar que vários restaurantes, eles também estão se sustentando com a venda de vinhos. E aqui eu cito um exemplo da Alice Cereja, que é um dos grandes nomes do Brasil para os vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais, e que com o restaurante fechado, ela apostou muito no modelo de vender cestas de produtos orgânicos, sem agrotóxicos, e também muito vinho, né, que foi o jeito do restaurante sobreviver nessa quarentena. E a segunda coisa que eu queria trazer, a gente vem de uma semana de muita conversa sobre a cúpula do clima, e quando a gente pensa em clima, vale lembrar que ele é polêmico aqui na produção do vinho, no sentido assim, graças ao clima, a França perdeu grande parte da sua safra desse ano, ou seja, nesse sentido ele é muito maléfico, mas por outro lado, o fato de não chover aqui no Brasil, na época da colheita, ele também tem dado, essa mudança climática, tem dado espaço para um aumento de qualidade do vinho brasileiro, né? E já que a gente está falando de clima, eu queria chamar atenção, eu sempre lembro quando eu vou falar de clima, eu lembro que a gente tem uma contribuição para isso e o que a gente pode fazer é apostar muito na sustentabilidade. E a notícia que acaba de chegar é que a Conchetouro, que é uma das gigantes, umas vinícolas gigantes produtoras de vinho, com sede no Chile, ela acabou de conquistar um certificado que é bem importante, que chama B Corporation, que reconhece quando as empresas atingem alguns dos mais altos padrões de gestão ambiental e de governança. A Conchetouro ganhou esse certificado para a unidade dela no Chile, para a Conosur, que é uma empresa do grupo Conchetouro também no Chile, e para a Bodegas Trivento, que é o nome da operação da Conchetouro na Argentina. Então, acho que esses são os principais destaques e quero aqui deixar um brinde. Aqui venham mais vinícolas sustentáveis. Obrigada.